Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa Israel e a Igreja. Estamos descrevendo a história de Israel a partir dos patriarcas. Falamos no episódio passado a respeito de Isaac e também de como Jacó foi escolhido como primogênito, abençoado pelo pai Isaac. A partir, então, dando sequência, a partir deste momento que Esaú disse que mataria Jacó, seus pais mandaram que ele saísse de casa, ia sair pela primeira vez. Eles estavam em Berseba e que ele fosse para Harã, mais de 1.000 quilômetros dali, né? Claro que não foi a pé, possivelmente deve ter ido de camelo, possivelmente. A Bíblia não descreve. De camelo seria pelo menos 40 dias de viagem ininterrupta, né? Mas ele fez a primeira jornada e chegou em Betel. Já era de noite e ele dormiu ali em Betel e sonhou um sonho. E o sonho diz assim, estou falando em Gênesis capítulo 28, verso 12. E eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. Observação, não é? Era uma escada muito grande, né? Tocava na terra onde estava Jacó e chegava no céu. Continuando. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Um sinal maravilhoso de que Deus estava em todo aquele negócio, que toda naquela escolha de Jacó, Deus estava nela. Os sinais da presença de Deus, os anjos subiam e desciam pela escada. Continuando. E o Senhor estava em cima dela e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque, essa terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Olha, Deus estava confirmando tudo aquilo que aconteceu. Então os anjos de Deus subiam e desciam. Quando você fala de uma escada, nós estamos falando de um acesso. Então Deus providenciou um acesso de Jacó ao céu, porque tudo que estava acontecendo estava dentro do propósito de Deus e ele estava no caminho de Deus. E Deus estava dizendo que daria a ele, não a Esaú, mas ao próprio Jacó, aquela terra que era a terra de Israel. Continuando. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Mesma promessa feita a Abraão, que estava agora caindo, confirmando sobre Jacó. Portanto, observe os irmãos que nesta passagem o Senhor estava conferindo a Jacó a ordenação como patriarca do povo de Israel. Ele estava sendo escolhido porque agora Isaac era um só, agora tinha dois. O Senhor estava escolhendo a ele como o representante do povo de Israel, o príncipe de Israel, o primogênito e o patriarca do povo de Israel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, não só de Israel, mesma promessa feita a Abraão. Verso 15. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Então Jacó foi ordenado por Deus, primeiro por Isaac, agora confirmado por Deus, de forma extraordinária. Naquele acesso ao céu, Deus estava lá no trono e se manifesta a Jacó, ordenando Jacó
ao representante, ao patriarca do povo de Israel. Acordado Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E chamou aquele lugar Betel, que significa a casa de Deus. É passagem interessante, onde se observa que Deus tem um acesso a ele. Se alguém for lá em Betel, vai confirmar que o acesso a Deus não é geográfico e nem físico, é espiritual. É mediante a nossa postura diante de Deus que nós, pela fé, temos acesso a Ele. E que Deus, que mora no alto, no sublime lugar, Ele se manifesta ao seu povo, aos seus servos que estão na sua presença. Se alguém quiser tomar uma espaçonave, por mais rápida que seja, pode passar várias gerações sem chegar em lugar nenhum. Porque o céu é um lugar onde só se alcança pela fé. Não é um lugar geográfico, é uma outra dimensão, que é a dimensão de Deus, onde nós chegamos como servos de Deus. A partir daí, Jacó, crendo nas promessas, recebendo a ordenação de Deus, se dirige a Harã. Chegando a Harã, encontrou a sua parentela e conheceu a Raquel, que logo à primeira vista a amou profundamente, mas ela não era a primogênita de Labão. Ela era a segunda. E chegou até o seu pai, Labão, pediu Raquel em casamento. Ele já tinha trabalhado com Labão, ali na terra de Harã, sua parentela, 7 anos. Quer dizer, uma semana de anos, né? Como a Bíblia costuma muito se referir. E já tinha combinado o seu salário com Labão, isso tudo, e pediu a Raquel. Aí Labão disse a ele: ora, tudo bem, mas você paga a semana dela, ou seja, pediu mais 7 anos de trabalho dele. E foi como pouco, pelo muito que ele amava a Raquel. E na noite de núpcias, assim foi feito, a festa, tal. Na noite, quando ele acorda, quem estava do lado dele era Leia, também chamada de Lia, de acordo com a tradução. E ele foi e reclamou. Aí Labão disse: não, aqui na nossa terra, primeiro se casa a mais velha, depois a mais nova. Paga a semana da outra. Pagou mais 7 anos de trabalho e tomou Raquel. Também era costume dos povos antigos, não é? Que as servas das mulheres era como se fosse uma posse, era como se fosse, chama serva ou escrava com um grau menor do que um escravo pode ser, não é? Mas era basicamente nessa linha, de forma que quando a mulher não podia ter filhos, como era o caso das duas. Aliás, Leia teve filhos, mas passou um período que não tinha também. Então o que elas faziam? Davam a serva para o marido para que ela tivesse o filho por ela, porque afinal a serva era a propriedade dela. De forma que das 4 mulheres, Raquel e sua serva, e Leia e sua serva, todas as 4 tiveram filhos de Jacó. E assim, Jacó passa ali em Harã cerca de 21 anos, 3 semanas de anos, no fim dos quais Jacó estava com 11 filhos e uma filha, todos nascidos na terra de Harã. E o Senhor, e também naquele período tem uma história muito interessante que pode ser lida na Bíblia. Ele se enriqueceu muito, porque mediante o salário que Labão lhe deu, chegou um momento que ele fez um determinado ajuste,
onde Deus multiplicou muito os seus rebanhos. E Jacó ficou com muitas posses, com muitos servos e muitas servas, além de suas mulheres e seus filhos e as servas das suas mulheres. E nesse momento o Senhor manda que Jacó retorne à terra de Israel, como ele tinha dito que o faria tornar à terra de Israel, agora com suas mulheres e seus filhos, o Senhor manda que ele retorne à terra de Israel. Vamos falar disso no próximo episódio. Pedimos ao Senhor que nos abençoe. A paz do Senhor a todos.